Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram um caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Vamos encerrar aqui o que nos diz Emmanuel a respeito da evolução dos animais ou do princípio inteligente. Ele está aqui no capítulo 17 do livro Emmanuel, psicografado em 1937. O prefácio é de 1937, o prefácio de Emmanuel. Pedro Leopoldo, 16 de setembro 1937. Temos as palavras de Chico Xavier inicialmente e depois as palavras do próprio Emmanuel. E encerrando aqui, Emmanuel diz o seguinte: em que esfera estivemos um dia esperando o desabrochamento de nossa racionalidade? Quer dizer, em que esfera, em que mundo nós fizemos a nossa evolução, esperando o desabrochamento da nossa racionalidade? Será que teria sido apenas e tão somente sobre a Terra, sobre o orbe terrestre? Certamente não. Certamente nós estamos vindo neste processo da evolução desde remotíssimas eras, experienciando em diversos mundos, em diversas dimensões. Desconheceis ainda os processos, os modismos dessas transições, etapas percorridas pelas espécies, evolutindo sempre, buscando a perfeição suprema e absoluta, mas sabeis que um laço de amor nos reúne a todos diante da entidade suprema do universo. Ou seja, se nós não conhecemos ainda muito da verdade, nós já conhecemos o suficiente do amor para que nos amemos uns aos outros. Jesus nos trouxe essa revelação do amor, não é? Quando questionado a respeito da verdade, o que é a verdade, por Pôncio Pilatos, Jesus calou-se. Mas, quando indagado pelos doutores da lei a respeito da lei dos profetas, ele disse o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele calou-se quando perguntado pela verdade, mas não calou-se quando indagado pelo amor. Nós já sabemos o suficiente para nos amarmos uns aos outros. E para que nós possamos construir sob o alicerce desse amor o edifício do conhecimento, não é? Esse edifício de vários andares, esse edifício que toca, não é, o infinito. E Emmanuel diz o seguinte: é certo que o espírito jamais retrograda, o espírito não regride, constituindo uma infantilidade às teorias da metempsicose dos egípcios na antiguidade. Quer dizer, o espírito, ele não volta a ser animal, o racional não volta a ser racional, o espírito não reencarna na espécie animal. Ele pode até, pela sua brutalidade, se identificar com os animais, mas o espírito não regride, ele não retrograda. Mas se é impossível o regresso da alma humana ao círculo da irracionalidade, recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Nós temos o dever de amparar os animais. E não só os animais, a natureza inteira. Toda a natureza. Nós temos o dever de amparar uma árvore, de proteger uma árvore, de proteger uma nascente, de proteger uma flor, não é? Às vezes nós ficamos assim entristecidos
quando nós passamos por determinada rua, está lá alguém com uma motosserra decepando uma árvore, não é? Querendo derrubar uma árvore, ou está lá alguém pisoteando plantinhas que foram plantadas pela prefeitura. Isso quando a prefeitura se preocupa com a arborização, né? Se preocupa com transformar a cidade, fazer um serviço de jardinagem, não é? Na cidade. O que isso é raro, mas temos o dever de amparar a natureza, não só os animais. Amparar uma flor, né? Amparar uma rosa, amparar os animais, amparar a natureza, amparar um vale, uma planície, né? Uma fonte, um rio, não é? Vejamos aí as condições de nossos rios. Ainda esses dias o Globo Repórter está exibindo aí uma reportagem aí dizendo que na Amazônia existe lá um grande lago que tem água potável para a humanidade inteira. Por 200 anos é capaz de servir a humanidade inteira. Não é? Vejamos como a natureza é pródiga, magnífica. E Emmanuel encerra dizendo: estendei até eles a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Quer dizer, aquele que ama e procura amar a natureza, ele pode não ter conhecimento da verdade, mas ele desenvolve a sua sensibilidade e passa a ter uma intuição natural de que tudo se encadeia no universo, de que todos os reinos estão interligados. E nós, então, vamos aprender a ter reverência pela vida, não é? Respeitar a vida, como dizia o grande Albert Schweitzer, não é? Que nas selvas africanas, em Lambaréné, ele foi cuidar dos africanos que morriam lá de malária, anêmicos ou com elefantíase, ou então vitimados por diversas doenças. Foi estudar medicina para construir um hospital em plena selva africana. O que lhe coube, não é? O prêmio muito justo, o prêmio Nobel da Paz, não é? Albert Schweitzer, o profeta das selvas, não é? Onde ele descobriu a reverência pela vida. Nós precisamos de ter reverência pela vida, respeitar os animais, não é? Todos os animais. É claro que às vezes somos levados a combater aqueles que colocam em risco a vida humana na Terra, mas, em geral, nós precisamos de respeitar os animais como nossos parentes mais próximos. Muita paz, um abraço e até o próximo programa.